A morte de Kento Nanami ficou marcada na história de Jujutsu Kaisen e na memória dos fãs. E quando eu assisti essa cena também, e toda a sua trajetória, eu pude ver na minha mente ali uma certa reflexão sobre o cristianismo, a minha vida, todas essas coisas que remetem a esse sofrimento que Nanami teve no fim da morte dele. E esse é o tema do vídeo de hoje, Kento Nanami e o paralelo com o cristianismo. Malásia. É verdade. Tem a Malásia. Quantan seria bom. Vou construir uma casa numa praia isolada. Tem um monte de livros que comprei e nem encostei. Vou ler página por página. Recuperar todo esse tempo que eu perdi até hoje. Não. O que eu preciso fazer é salvar o Fushiguro e a máquina. O Sr. Naobito também? O que aconteceu com esses dois? Ah, que canseira. Eu tô acabado. Eu tô acabado mesmo. Acho que já cumpri o meu dever. E manos, na história de Nanami nós temos muitas viradas ao longo da vida dele e ao longo do que é mostrado pra nós através de Jujutsu Kaisen. E por que que esse paralelo existe? Nós vamos chegar porque vai ser de fato bem longo, digamos assim, até a gente pontuar as coisas aqui. Mas nós sabemos que Nanami, no princípio, era da escola Jujutsu e depois da morte de Haibara, que era seu colega, seu amigo e era jovem, ele viu que essa exploração, esse risco, esse sacrifício não tinha sentido e não valia a pena. E depois disso ele decide viver como um ser humano comum, digamos assim, em busca de dinheiro e virar um homem assalariado ali. Se não me engano, ele trabalhava com finanças e todas essas outras coisas, como talvez muitos de nós ali, o famoso CLT, repositor da Atacadão. Brincadeira. Mas, manos, seguinte, quando ele chega nesse estágio ali de assalariado e trabalhando, né, nessa vida mesmo, nesse trabalho comum, digamos assim, ele percebe mais uma coisa, que da mesma forma que ele era explorado na escola Jujutsu, ele também era explorado ali, na questão do trabalho, ou ele explorava talvez outras pessoas por conta do dinheiro. Então, no fim das contas, a exploração e o sofrimento, ele existe no mundo inteiro, manos. É basicamente a conclusão que eu tive ali junto com o Nanami, digamos assim. O sofrimento está no mundo inteiro, e a exploração também está. Só que ali, Nanami, ele, ao longo da sua trajetória como assalariado, ele percebeu uma coisa. Esse trabalho tinha exploração, mas ao mesmo tempo não tinha recompensa nenhuma. Não tinha valor nenhum, não tinha sentido nenhum. E ele percebe isso quando, na padaria que ele costumava ir, a atendente ali que atendia o local, ela tinha um espírito amaldiçoado nela, que pesava ali, digamos assim, sobre o ombro dela. E Nanami, ele, a primeiro momento, ele não salva, ele não tira esse espírito dela, mesmo ele tendo habilidade. Mas um certo dia ele pega e ele, pensando ali, ele decide fazer isso, ele decide salvar. E o que ele ganha em troca? Gratidão. E junto com a gratidão, o que ele percebe? Que ele tem uma aptidão e que ele tem uma responsabilidade moral. E é aí que as coisas começam a se encaixar no cristianismo. A gente pode chegar à nossa vida, manos, e querer ver uma vida normal. Ter casa, família, carro, trabalho, dinheiro. Só que, como eu disse no vídeo anterior do Homem-Aranha, todos nós temos um dom dado por Deus, temos uma aptidão. E temos uma responsabilidade moral com o mundo, principalmente se formos cristãos. Porque nós, sendo cristãos, nós temos a verdade em nós, digamos assim, que é Jesus Cristo. E se nós não usarmos dessa responsabilidade moral, que é não só moral, mas divina também, de fato, nós não usarmos dela para alcançar mais vidas, para ajudar, para ter atos de gratidão, atos de misericórdia, nós estaremos deixando de lado uma aptidão, uma responsabilidade que nós temos. E é aí que eu vejo Nanami. Nanami, ele entende isso naquele momento que existem dois sacrifícios, duas explorações. Uma exploração, que era do dinheiro, só dava dinheiro e nenhuma satisfação, não tinha sentido. Mas a exploração de usar a aptidão dele, a responsabilidade para ajudar as pessoas, essa tinha sentido, pelo menos um pouco.
gratidão, responsabilidade, missão cumprida. É sobre missão e é sobre cumprir o que você deve cumprir. E nesse momento que eu me espelho muito em Nanami, porque eu vejo que, de fato, quando ele volta a ser um feiticeiro Jujutsu, ele, na verdade, não gosta de ser um feiticeiro Jujutsu, sabe? Ele não tem aquela coisa, nossa, como eu estou feliz, não, ele continua cansado, ele continua exausto, ele continua trabalhando muito, ele continua passando por situações perigosas, mas agora tem um sentido por trás. Cumprir a missão, cumprir a responsabilidade e ajudar as pessoas. E eu me enxergo muitas vezes, talvez alguns de vocês se enxergam também, relacionado ao cristianismo, sobre a nossa missão cristã de fato, exercer o nosso ministério, o nosso papel, o nosso propósito. Muitas vezes nós não gostamos de certas situações, de perdoar a pessoa que nos odeia, de perdoar a pessoa que nos fez tanto mal, ou de ajudar todas as pessoas, a maioria das pessoas, quando elas desprezam a gente. E muitos outros tópicos, abandonar coisas que nós queríamos fazer para cumprir o propósito de Cristo. E muitas vezes, na vida cristã, essas responsabilidades acontecem. E, manos, é complicado, é difícil lidar com isso. Nem sempre você vai lidar com muita alegria e felicidade e sorrisinho. Não, às vezes vai ser duro, às vezes vai ser difícil, mas é uma responsabilidade moral. E tem algo importante por trás disso, que é ver as pessoas de fato serem ajudadas, mudando, vencendo, e ver também a gratidão delas. Então, isso é muito importante para a vida cristã e muito importante para todas as vidas. E é isso que Nanami percebe. É isso que Nanami vê na sua missão, entende? Ele vê que ele tem um poder, uma aptidão, uma responsabilidade, e ele amadurece, digamos assim. Ele pensa consigo mesmo, todos esses lugares têm exploração, têm um sacrifício, mas agora eu vou me sacrificar pelo bem das pessoas, para que eu cumpra a minha missão e a minha responsabilidade. E bem, depois de entender a sua missão, virar um feiticeiro Jujutsu, nós chegamos agora na chave do nosso paralelo de hoje, que é a sua morte, e o momento da sua morte. Porque aquele momento na mente dele, onde ele queria estar na Malásia, mas ele na verdade estava ali cumprindo a sua missão, ele fala tanto com o povo cristão, ou com nós mesmo, com todas as pessoas, digamos assim. Naquele momento de sua morte, eu vejo exatamente ali toda aquela situação. Eu lembro muito desse versículo, desse texto de Paulo, que fica aqui em Filipenses 1, 21 ao 24. Prestem bem atenção da cena de Nanami, ele pensando ali, ele querendo estar em outro lugar, ele querendo paz e descanso, mas ele sabendo que ele tem que cumprir a sua missão. E observe esse texto aqui, a partir do 21. Porquanto, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é Paulo dizendo. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que vou escolher. Estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por conta de vocês, é mais necessário que eu fique aqui, permanecendo na carne. Olha só que rico, manos. Vou até jogar. Olha só que rico, manos. Paulo, ele tinha exatamente um pensamento parecido do Nanami na sua morte. Ele queria estar com Cristo. Ele queria finalmente estar ali na eternidade, descansando com Cristo, fazendo parte da presença dele, mas ele sabia que ele precisava estar na Terra, pelo menos naquele momento, pelo menos por enquanto, para cumprir o trabalho dele. E o que Nanami fala, quando ele lembra da Malásia, quando ele pensa que seria tão bom ele estar lá e descansar e ler os livros, não é isso que eu quero fazer. Não é isso que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é salvar Fushiguro, é salvar o Naobito e também salvar a Nobara, se não me engano. Então, ele lembra da missão dele. Ele estava cansado, exausto, mas ele lembra que não, eu preciso cumprir a minha missão. O que eu estou fazendo aqui é a minha responsabilidade. Então, eu me vejo muito no Nanami, porque por mais que eu estou aqui na Terra, fazendo tudo que eu faço, fazendo essas coisas, eu queria estar com Cristo. Eu queria finalmente estar com Deus e poder descansar, sem precisar lidar com todos esses deveres, todo esse sofrimento do mundo,
todas essas obrigações que, de certa forma, a sociedade, o sistema impôs a nós, né? Porque hoje em dia nós muitas vezes somos obrigados a trabalhar num trabalho que não gostamos, somos obrigados a fazer coisas que não queremos por conta de que nós precisamos sobreviver. Então, a realidade de fato ela é pesada e ela tem essa exploração que o Nanami enxergou. E assim como eu enxerguei, e eu quero que vocês enxerguem, ou talvez vocês já enxerguem também, que de fato só tem sentido em sofrer aqui na Terra, porque de fato aqui já tem sofrimento, manos. Aqui na Terra inteira já tem sofrimento. Não importa. Obviamente não é 100% do tempo, mas a nossa vida aqui ela é um pouco sofrida de fato, em sua grande maioria, porque, como eu disse ali atrás, existem muitas coisas que nós temos que fazer que muitas vezes nós não queremos fazer. E toda essa realidade, toda essa exploração na Terra, sem Deus, não tem sentido. É simplesmente material ou prazer, então não tem sentido. Porém, quando nós voltamos os nossos olhos, os nossos esforços à nossa missão e ao que Deus tem para nós percebemos que aqui tem um sentido. Por mais que seja duro, cansativo, sacrificial, tem um sentido aqui, entende? E é isso que Nanami enxergava. E no momento final de sua vida, nesse momento tão forte, tão intenso, tão emocional, digamos assim, ele queria estar na Malásia, ele queria descansar, mas ele lembrava que ele precisava cumprir sua missão. Ele diz no final: "Pare hoje, escute hoje, agora está em suas mãos." Assim como tudo no Evangelho até hoje aconteceu. Quando Paulo, que historicamente, segundo muitos, segundo uma análise ali histórica, Paulo foi decapitado, ele deixou para os próximos daquela época essa missão. Agora é de vocês devem espalhar o Evangelho agora. E isso vem de lá até hoje. Então, pelo menos para mim, eu imagino que para vocês também, quando eu morrer, eu quero deixar essa missão, eu quero poder ter conhecido, ter falado do Evangelho para as pessoas, para que elas continuem fazendo isso. E é exatamente essa mensagem e esse paralelo que eu vejo em Nanami. O sacrifício, os dois pensamentos, os dois desejos. O desejo pessoal, que no nosso caso é estar com Cristo e descansar na eternidade, e o desejo sacrificial, que é de sacrificar aqui na Terra, cumprir a nossa missão, pelo bem do propósito de Deus e das pessoas. É isso aí, manos, encerrando o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sinceramente, eu tô gostando bastante de fazer esses conteúdos aqui sobre personagens de anime, filmes, séries e trazer esse paralelo cristão. Então, é isso, mano. Se vocês gostaram, cupom CATS na Glory Fit e também cupom CATS na Soldiers Nutrition. Vejo vocês na semana que vem, no nosso próximo vídeo. Deixem seu like, compartilhem, comentem e até a próxima.